Fala aí, meus ligeirinhos da economia financeira. Falo ligeirinho porque se você lembra daquele desenho do ratinho que era rápido demais, chamava Ligeirinho, e ele falava arriba, arriba, ligeirinho. Vou colocar aqui um post dele aqui para você lembrar. Então, por que ligeirinho? Porque sempre estamos correndo atrás de aumentar o nosso capital, aumentar as nossas finanças e chegar à nossa liberdade financeira. E para isso precisamos de quê? De construir, em primeiro lugar, a nossa reserva de emergência. E não sabe o que é uma reserva de emergência? Reserva, você vai pensar que de repente reserva é aqueles banco de reserva. Você que joga futebol, você vai saber. O banco de reserva está lá e quando ocorre um imprevisto, uma emergência, ele vai buscar onde? Nos reserva, busca lá os reservas e chama um para entrar em campo. Nada disso, não é esse tipo de reserva. Reserva de emergência nada mais é do que uma parte do dinheiro que você vai separar para os imprevistos. Pô, Arnaldo, e reserva de emergência? Ela é para comprar um tênis novo, para comprar um celular? Não. O próprio nome está dizendo, reserva de emergência é para somente uma emergência. Nesse caso, quem tinha uma reserva de emergência antes da pandemia se deu bem, porque de repente as coisas perderam o emprego, teve algum problema financeiro, então ele pôde ter a reserva de emergência para recorrer e buscar a ela o que ele precisava resolver. E o que seria a reserva de emergência então? A reserva de emergência é o dinheiro que você vai separar e esse dinheiro é no mínimo 6 vezes o custo de vida seu. O custo de vida mensal, ou seja, para isso é importante você ter um orçamento. Você faz um orçamento e vê o quanto você gasta, o quanto você precisa para viver durante um mês. Então, feito esse orçamento, você já tem uma estimativa de quanto você precisa para viver naquele mês. Aí você tem que guardar aquele valor 6 vezes. Vou deixar aqui num postzinho aqui, você vai verificar 6 vezes o valor do seu custo de vida. Nossa, Arnaldo, eu juntei esse dinheiro, e o que eu faço com esse dinheiro? Onde que eu coloco? Vou pôr na poupança? Não, na poupança não. Por que na poupança você não pode deixar a reserva de emergência? Primeiro, você tem que procurar uma aplicação, um investimento que te dê uma liquidez diária. Ele tem que ter segurança e uma ótima liquidez. Poxa, o que é liquidez? Liquidez seria que na hora que você precisar do dinheiro, você vai lá e saca ele na hora, igual o da poupança. Só que a poupança tem um detalhe. Você coloca o dinheiro lá esse mês, por exemplo, hoje dia 14 ou 15, não lembro. Vamos supor, dia 14. Você coloca o dinheiro dia 14, ele só vai ter rentabilidade no dia 14 do mês que vem. Se você tirar amanhã ou antes do vencimento, você não rendeu nada. Você vai perder dinheiro. Você ficou um mês praticamente parado e não recebeu nenhuma rentabilidade. Então, o que tem que ter na reserva de emergência? Tem que ter segurança e uma ótima liquidez, né? Feito essa reserva, ou seja, feito esse valor que você já juntou, né? Que você, no início, você já tem que decidir onde você vai colocar esse dinheiro. Vai guardar em casa? Vai deixar na conta poupança? Vai deixar debaixo do colchão? Não, você tem que colocar, já começar desde já a ter uma iniciativa de escolher um tipo de investimento. Poxa, Arnaldo, e onde eu... Simples, você vai deixar esse investimento nos... Vou dar uma sugestão. Esse investimento você pode ser deixado no Tesouro Selic, tá? Tesouro Selic com liquidez diária. Também você pode colocar ele no CDB, também com liquidez diária. E você tem que, na hora de aplicar, você tem que perceber e verificar certinho se é liquidez diária. Porque de repente você pode colocar lá no CDB e esse CDB ele ter prazo de carência, ou seja, prazo de um mês, de 30 dias, de 3 meses e até um ano. Então você tem que saber, tem que estar escrito lá, CDB com liquidez diária. No Tesouro a mesma coisa, Tesouro Selic com liquidez diária, que aí você pode sacar no mesmo dia. Só que não é igual a poupança, nos finais de semana ou tem horários específicos para você efetuar o saque. Não é igual a poupança ou conta corrente que você deixa o dinheiro lá e simplesmente está lá domingo ou feriado e vai lá num caixa eletrônico e saca o dinheiro na hora. Não, esse dinheiro tem que ser, se você
tem que ser planejado ao retirar. Por exemplo, tem os horários específicos. Um exemplo, de repente pode ser sacado até 5 horas e às vezes não cai no mesmo dia, cai num dia depois, que seria o D+1. Ou seja, você pede hoje a baixa do investimento e ele vai cair no outro dia. Então tem que ser calculado. Poxa, Arnaldo, mas não é reserva de emergência? Teria que sacar na hora? Sim, é um investimento que você consegue sacar na hora, assim. Não na hora igual a poupança, mas você consegue resgatar no mesmo momento, vamos dizer assim, mais rápido, né? E vai te dar uma boa rentabilidade. Então, quais seriam os passos para você fazer a reserva de emergência? Primeiro, analisar o seu orçamento, analisar o quanto que é o seu custo de vida mensal, quanto que você precisa de dinheiro para viver durante um mês. Feito isso, você vai multiplicar isso por 6 vezes, que seriam 6 meses. Por que 6 meses? Por que 6 meses? Porque de repente se ocorre um imprevisto de você perder o emprego ou qualquer coisa assim, bateu o carro, quebrou alguma coisa que você precisa, um estado de saúde que você não vai poder trabalhar, então você tem 6 meses garantido com a sua reserva de emergência, né? Feito isso, você fez o seu cálculo, guardou em 6 meses, você decidiu escolher o local para ser aplicado, seria Tesouro Direto mais Tesouro Selic com liquidez diária e o CDB com liquidez diária. Isso é importante você fazer. Enquanto ele estiver lá, vai render, vai ter uma boa rentabilidade e a qualquer momento, no imprevisto, você pode utilizá-lo. Poxa, Arnaldo, mas eu posso então, se eu preciso de um tênis novo, eu posso resgatar desse valor? Não, o tênis não é uma coisa, não é um imprevisto. Imprevisto seria, por exemplo, se você tem um problema de saúde, uma dor de dente, algo que você precisa de dinheiro na hora. Então ali você pode resgatar. Tá, feito isso, eu resgatei lá o valor. Feito isso, resgatei esse valor da aplicação e eu vou continuar resgatando? Não, automaticamente assim que você resgata esse valor, você vai esperar um pouco e vai repor o mais rápido possível. Não é justo, não é legal você ficar secando a sua reserva de emergência, né? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Espero que tenham aprendido um pouco mais sobre o que é uma reserva de emergência e a importância dela. Por que é importante se fazer uma reserva de emergência? Os nossos antepassados falavam que deveríamos guardar para o futuro. Na Bíblia, no livro eu acho que é Reis, segundo Reis, Davi pediu sabedoria e conhecimento para Deus. E Deus deu sabedoria e conhecimento para ele. Então eu digo mesmo para vocês, peça sabedoria e conhecimento a Deus e ele vai te dar um retorno financeiro muito grande, porque vai te dar sabedoria para conseguir. E também José do Egito, ele já desvendou aquele sonho que o faraó teve, que eram os 7 anos de vacas magras e os 7 anos de vacas gordas. Então naquele tempo ele conseguiu reservar uma grana, né, para poder a população não ficar com fome. Então isso seria também uma reserva de emergência. Na bonança, quando você estiver ganhando, faça a sua reserva de emergência, que seria o seu pé de meia. Depois de feito a reserva de emergência, você começa a investir, mas investir a longo prazo, investir em coisas maiores. E é isso, pessoal, por hoje é só isso. Agradeço a atenção de todos vocês que chegaram até aqui. Compartilhem esse vídeo, é muito importante. Deixem o like, o joinha aqui embaixo, deixe o gostei. Compartilhem nos grupos do WhatsApp. Conto com vocês. Se inscrevam, que é muito importante para mim também. Se gostaram, eu agradeço de coração. Fui!